Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o hábito de ir além. O hábito de fazer mais do que a sua obrigação. O hábito de fazer mais do que você é pago para fazer. O que eu quero dizer com o hábito de ir além? O hábito de fazer mais do que você é pago para fazer. Vou dar muitos exemplos claros disso. Mas eu acredito que quando nós nos empenhamos, nós fazemos mais realmente, vamos supor que nós somos trabalhadores comuns e somos pagos para efetuar algum cargo em alguma empresa. Então você recebe para fazer o cargo X, você recebe para ser engenheiro, você recebe para ser um advogado, você pode ter a opção de fazer exatamente o que você foi contratado para fazer. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui, quando você decide fazer o que você faz e ir um pouco além, tanto em questão de cargo, quanto em questão de fazer mais por alguém, às vezes que nem está tão ligado assim à sua função, você é recompensado por isso. E você se destaca das outras pessoas pelo simples fato de fazer mais do que você deveria fazer. Por meio do hábito de fazer mais, quero dar um exemplo claro aqui, nós podemos escolher durante o tempo o seu cargo, escolher a sua função. E normalmente as pessoas que têm o hábito de fazer mais do que são pagas, elas têm sempre muitas possibilidades, muitas oportunidades, tanto no local que elas já estão fazendo, que elas já estão desenvolvendo, quanto outras portas podem se abrir. Quero dar um exemplo simples aqui, que talvez possa ter acontecido já com você. Imagine ali o dia a dia de um trabalhador, no cargo que ele faz, no trabalho ali em média de 8 da manhã às 5 da tarde. Então esse trabalhador vê a oportunidade de sempre, depois do seu horário de trabalho, continuar ali no local. Por que ele faz isso? Ele percebe que o seu superior, o seu coordenador, o seu supervisor, o seu gerente, quem quer que seja, fica ali no trabalho até as 5h30, 5h40, até as 6. E ele então para e pensa, se eu ficar um pouco mais, eu provavelmente vou ser mais visto do que os outros funcionários que às 5 horas da tarde vão embora sem pensar em nada. Pegam suas mochilas e seguem para os seus caminhos de casa. Então esse trabalhador ele permanece naquele lugar. Quando o seu superior está no horário convencional, ele tem que visualizar 30 funcionários, 20 funcionários, 10 funcionários. Mas só que quando ele percebe que um funcionário só ficou além, e começam a surgir algumas necessidades que não necessariamente estão vinculadas à necessidade do trabalho convencional. Eu preciso de uma folha, preciso responder um e-mail, o que você acha que eu coloco nesse e-mail? Ou o que você acha dessa decisão? Então, esse funcionário que era um funcionário comum, com cargo comum, ou até não, um cargo melhor, mas ele estava limitado, ele começa a aparecer mais ainda para o seu superior. Começa a trabalhar mais ainda para o seu superior em coisas que relativamente são fáceis e ou coisas de importância que começam a ser delegadas a ele. E por meio disso ele é mais visualizado e possivelmente tem uma chance de ser promovido ou de assumir cargos que podem surgir na empresa porque ele adquiriu a confiança do seu superior, pelo simples fato de ficar um pouco a mais do horário de trabalho do que as pessoas normalmente ficam. Normalmente também nós somos pagos pelo que nós fazemos. Nossa, Luiz, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio, mas é tão óbvio que nós não percebemos que nós não somos pagos em valores superiores porque nós não fazemos mais do que somos delegados a fazer. Normalmente nós queremos receber uns salários melhores, receber maiores recompensas pelo nosso ato de empreender, mas nós não queremos entregar mais. O que é isso? Nós não queremos fazer mais do que normalmente nós fazemos. Nós pensamos o seguinte, nossa, eu já faço tanto e recebo só isso, recebo esse valor. Só que quando você começa a fazer mais do que você já faz, obviamente o tempo é uma questão natural de você começar a receber mais, porque os seus entregáveis são muito superiores. Muitas das coisas que eu estou falando também nesse vídeo estão vinculadas ao livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, de Napoleon Hill. Nesse livro vai falar muito, não só sobre fazer mais do que a sua obrigação, mas ele não está, na verdade, voltada para salário no sentido de eu sou um proletariado, eu sou um trabalhador comum e recebo o meu salário no final do mês. Esse é um título para contextualizar a gente no sentido de ficar mais fácil a interpretação. E aí, um exemplo que o livro traz que é muito bom é o seguinte. Vamos imaginar o cenário da agricultura. Vamos imaginar que você é um fazendeiro, que você é alguém que trabalha no campo
e você trabalha com agricultura. O que acontece na vida do agricultor? Vamos lá. O que o agricultor tem que fazer? O primeiro grande passo dele. Ele precisa escolher uma fazenda, escolher um terreno, para ali futuramente ele se desenvolver. Então vamos lá. Nesse momento, ele sai, pesquisa na região que ele quer, na região favorável para o tipo de plantação, e escolhe diversos terrenos. Entre os diversos, ele escolhe 1, 2, a certa quantidade que ele precisa para produzir. Então nesse ele já gastou certo tempo para a escolha. Depois da escolha do terreno, ele tem que preparar o solo, ele tem que nivelar tudo, ele tem que depois fertilizar se necessário. Muitos terrenos precisam de nutrientes a mais do que já existem ali. Além disso, nesse momento ele já fez várias pesquisas no solo, fez testes para saber o potencial do terreno, estudou a viabilidade para certas espécies ou a inviabilidade para certas espécies. Então, depois de fazer tudo isso, ele planta. Ele pega suas sementes, faz o plantio, seja o plantio mais convencional, que é aquele de uma pessoa ir lá jogar semente por semente, ou então um grande agricultor que tem um maquinário todo, ou seja, ele ainda teve o gasto de investir no maquinário e ele planta. Então, nesse momento não houve retorno nenhum. Só que agora entra o grande fator tempo, o grande fator retorno natural. Depois de certo tempo, quando a colheita dele passa por todo esse processo e começa a crescer, a colheita não, quando a sua plantação passa por esse processo e começa a crescer, ele tem a possibilidade de colher. E quando ele colhe 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, sei lá, 100 vezes mais do que ele plantou. Esse é o efeito que a natureza produz para o agricultor. E só é possível depois de todo esse processo, então ele tem a colheita. É importante a gente falar o seguinte: se o agricultor plantasse 10 sementes e colhesse 10 sementes, não faria sentido nenhum. Por quê? Porque ele está tendo um gasto todo, está tendo o fator tempo, o ativo tempo sendo desperdiçado para colher a mesma coisa. Mas como os ganhos são exponenciais, são crescentes, vale muito a pena ele fazer isso. E ele só consegue colher também porque ele usou dois grandes elementos. O elemento inteligência e o elemento trabalho. Inteligência de conhecer todo o mercado, de conhecer o nicho, de conhecer sobre agricultura, e o fator trabalho, de desenvolver, de fazer para depois esperar a lei dos retornos. No devido tempo, então, a natureza devolve para ele o que ele plantou, mais o bônus extraordinário, que são milhares e milhares de colheitas. Isso é legal. Uma coisa importante que eu parei para pensar, assim, eu não sou agricultor, deixar isso claro aqui, mas eu dei uma pesquisada, dei uma estudada e eu pensei o seguinte: olha só, quando o agricultor é inteligente, ele consegue isso, ele consegue plantar e colher. Mas aí existem outros níveis de inteligência. O que é isso? Ele pode, devido ao tempo, fazer todo esse processo que a gente conversou. Só que se no tempo que ele está esperando certa colheita vir, e ele começar um outro trabalho, em vez de descansar, ele começar um outro, e depois um outro, depois um outro, e fazer a conexão de todas essas agriculturas diferentes, ele pode colher durante o ano inteiro, durante todo o período. Ou seja, ele vai ter retornos crescentes o ano inteiro. Por quê? Porque ele não fez só um, mas ele fez em tempos diferentes, plantações diferentes, e as colheitas são anuais também em tempos diferentes. Ou seja, em cada estação ele pode colher um tipo de fruta, verdura, legumes, vegetais, grãos. Isso aí seria extraordinário. O excesso que a natureza produz via lei dos retornos permitem não só eu como agricultor ou eu como um trabalhador colher, mas também os animais colhem, a própria natureza colhe. E aí entra várias coisas no ecossistema que torna extraordinário. Quero que vocês tentem vincular todo esse exemplo que eu dei da agricultura com o mercado de trabalho, com o seu dia a dia, com o que você faz. Você tem feito exatamente o que é pago para fazer, ou você tem feito mais? Depois do seu trabalho você chega em casa e pensa sobre um negócio novo, tenta produzir algum conteúdo novo no Instagram, ou então tenta estudar algo novo para empreender no futuro. Como que tem sido o seu dia a dia? Na verdade, o resumo desse capítulo, né, o resumo desse vídeo, é que assim, nós temos que ter a ciência de que nós só podemos colher algo depois que nós plantamos e esperamos. Esse é o final do vídeo. Te agradeço assim por ter permanecido aqui. Deixa aí seu like, deixa seu comentário. O que você achou desse livro? O que você achou dessa vinculação do nosso tempo, trabalho, lei dos retornos? Se você concorda, você acha, tem uma outra opinião? Deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta também sobre esses assuntos, ou o que você pensa sobre o tempo, sobre os processos. É isso, muito obrigado, valeu, falou!